Nesse vídeo de hoje a gente vai estudar o capítulo 3. O capítulo 3 lida com a estática dos fluidos. O que seria a estática dos fluidos? É a condição dos fluidos em repouso. A gente chama de condição hidrostática a condição na qual os fluidos têm velocidade nula. Então, exemplos de aplicações de problemas em que temos a condição hidrostática seriam a determinação de forças que atuam em objetos submersos, o desenvolvimento de instrumentos para medição de pressão e dedução de propriedades da atmosfera e dos oceanos. No capítulo 3, a gente vai se concentrar em 3 tipos de problemas: a distribuição de pressões em um fluido em repouso, a distribuição de forças em superfícies e a distribuição de forças em corpos submersos. O que seria a distribuição de forças em... Qual que é a diferença, né, entre uma superfície e um corpo? É claro que a superfície ela é um corpo também, porém é um corpo no qual uma das dimensões é bem menor do que as outras. Então a gente teria, por exemplo, uma espessura muito pequena. E os corpos a gente já tem as 3 dimensões da mesma ordem de grandeza. Então, nosso objetivo principal seria deduzir, né, a equação básica da estática dos fluidos. Então, a gente vai partir de um elemento infinitesimal. Aqui eu estou trabalhando no sistema de coordenadas cartesianas, tá? Então, eu tenho os eixos x, y e z e as dimensões do volume de controle em cada uma das direções seriam dx na direção x, dy em y e dz na direção z. Então, a gente vai aplicar para esse elemento a segunda lei de Newton, tá? Então, nós vamos fazer um balanço de forças nesse elemento. Então, a gente sabe o seguinte, os tipos de forças que a gente tem podem ser divididos em 2, tá? As forças de campo e as forças de superfície. As forças de campo são aquelas forças que são desenvolvidas sem contato físico com o fluido, tá? Distribuídas por todo o seu volume. Então, é o caso das forças gravitacionais e forças eletromagnéticas também. Então, por exemplo, a força peso é uma força gravitacional e ela atua distribuída ao longo de todo o volume do corpo e não tem necessidade de contato físico entre o agente da força, no caso, é a força de atração entre o corpo e o centro da Terra. Então, eu tenho essa força peso independente do meu corpo estar em contato físico com a superfície da Terra ou não. Da mesma maneira, as forças eletromagnéticas, elas existem sem necessidade de contato físico entre os 2 corpos que estão envolvidos nessas forças. As forças de superfície são aquelas forças, ficou aqui na frente, são aquelas forças que atuam nas fronteiras do meio, através de contato direto. Então, para haver uma força de superfície, é necessário que exista o contato. Então, por exemplo, o que eu tenho? O atrito é uma força de superfície, porque ele é o contato de uma superfície com outra, de uma superfície com fluido. As forças de pressão, que é uma camada de fluido em contato com outra, e forças que eu chamo de forças externas, que seriam as forças que atuam na superfície externa do meu volume de controle. Então, voltando aqui para o meu volume de controle infinitesimal, que eu coloquei aqui no cantinho, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton. Então, nós vamos identificar quais são essas forças. Então, a segunda lei de Newton fala: o somatório de todas as forças resultantes sobre o corpo é igual a massa vezes aceleração. Como o meu volume de controle é infinitesimal, a força que atua sobre ele é uma força infinitesimal e a massa dele também vai ser uma massa infinitesimal. Bom, e essas forças, elas são dadas como a soma de todas as forças de campo com todas as forças de superfície. Bom, a força gravitacional, a força de campo, basicamente ela é força gravitacional e força eletromagnética. Nós vamos trabalhar somente com problemas nos quais as forças eletromagnéticas são desprezíveis. Então, a única força de campo que vai estar presente é a força gravitacional, no caso a força peso, tá? E aí, aqui, ficou faltando só a setinha, porque a força peso é um vetor, não uma força, então tem que estar aí. Então, a força de campo vai ser igual a força peso, que vai ser a massa vezes a gravidade. Quando a gente trabalha com volume infinitesimal, a gente não, comumente, né, a gente não trabalha com dm, a gente substitui isso por ρdv, tá? Porque a massa é a densidade vezes o volume. E o volume, no caso do nosso volume infinitesimal, seria dx, dy, dz. Então, essa seria minha força peso, né, que é igual à soma de todas as minhas forças de campo. Bom, as forças de superfície,
elas já são um pouco mais complicadas da gente trabalhar, porque são as forças que atuam em toda a superfície do meu volume de controle, ou seja, em toda a minha superfície de controle. Bom, se eu tenho um elemento tridimensional, né, em dx, dy, dz, eu vou ter no meu bloquinho atuando, eu tenho 6 faces. Então, a minha força de superfície seria pelo menos a soma de 6 parcelas de força. Bom, então a gente viu, né, que as forças são força de atrito, força de pressão e as forças que eu chamei de forças externas. Bom, eu não tenho atrito porque o atrito ele é causado, né, ou ele causa uma tensão tangencial, uma tensão de cisalhamento. E se o meu fluido está em repouso, eu não posso ter tensões de cisalhamento atuando sobre ele. Se a gente lembrar da definição de fluido, ele fala o seguinte: é aquela substância incapaz de se manter em repouso se atuar sobre ele uma tensão de cisalhamento. Então, se ele está em repouso, significa que nós não temos tensão de cisalhamento atuando sobre ele, ou seja, nós não temos forças de atrito. Força de pressão a gente teria, e a força externa, ela seria uma força que atuaria, né, na superfície externa do meu volume de controle, do meu domínio completo. Como esse volume infinitesimal ele representa uma parcela do interior do meu volume de controle, essa força externa não atua diretamente sobre ele. Ela pode agir, ela pode exercer influência sobre ele através, por exemplo, de uma força de pressão, mas diretamente ela não entra. Ela entraria como condição de contorno na nossa equação. Então, ela não tem. Então, a única força de superfície que eu tenho seria a força de pressão. E a força de pressão, ela é um vetor. Então, ela pode ser decomposta em 3 parcelas, uma na direção x, outra na direção y e outra na direção z, que eu chamei de dfsx, dfsy e dfsz. E a gente tem que achar todas elas. Bom, ela é uma força de pressão. Como é que a gente acha a força de pressão? Se a gente voltar na definição, né, que pressão é força sobre área, a minha força de pressão vai ser a pressão vezes a área em que ela atua. Tá? Então, se eu tenho aqui, ó, eu fiz um corte, né, do meu volume de controle, estou enxergando só uma seção. Então, aqui eu tenho a pressão no ponto X e aqui a pressão no ponto X mais dx. Aqui eu tenho a pressão no ponto Y e no ponto Y mais dy. Então, se eu quiser saber a força de pressão, ela é perpendicular à superfície. Também porque se ela tivesse uma componente tangencial, ela causaria uma tensão tangencial que faria com que o fluido entrasse em movimento, que não é o nosso caso. Então, eu só tenho a componente perpendicular à superfície. Então, se eu quiser trabalhar na direção X, eu teria essa pressão aqui, Px, dá origem a uma força de pressão no ponto X, e essa pressão em x mais dx dá origem a uma força de pressão no ponto x mais dx. Como é que eu calculo cada uma dessas forças? A pressão vezes a área. Bom, a área em que a força na direção x atua é a área perpendicular a ela, ou seja, dy dz. Se eu representar a minha pressão como sendo uma pressão sempre positiva, ou seja, uma pressão de compressão, essa pressão aqui do lado esquerdo, ela seria uma força positiva e essa pressão do lado esquerdo, ela daria origem a uma força negativa. Tá? Então, vamos observar o seguinte, a pressão positiva é uma pressão de compressão. Então, eu coloquei a pressão aqui positiva nos dois lados, nas duas faces do meu elemento, e uma delas dá origem a uma força positiva, a outra dá origem a uma força negativa. Como é que a gente sabe disso? Que a força é um vetor, então ela vai ter sentido positivo se estiver no sentido positivo do eixo, e ela vai ser negativa se estiver no sentido negativo do eixo. Então, a força resultante na direção x seria Px vezes dy dz, que é a área, menos a pressão em x mais dx, vezes a área, que também é dy dz. Bom, eu preciso então relacionar a pressão no ponto X com a pressão no ponto X mais dx. Como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer uma expansão em série de Taylor. O que é a expansão em série de Taylor? Eu afirmo que a propriedade no ponto de ordenada ou de ordenada maior é igual a pressão no ponto de ordenada menor, mais o gradiente dessa propriedade em relação a x, vezes o tanto que eu andei aí, entre aspas, né, que seria o dx. Tá? A gente tem termos de ordem superior, mas que são desprezados. Então, se eu falar que a pressão aqui no ponto x é P, a pressão em x mais dx vai ser P mais dp dx vezes dx.
Bom, o que seria essa expansão em série de Taylor? A série de Taylor é uma série matemática, né, uma série infinita, mas o fato de a gente poder utilizar essa expansão em série de Taylor, na verdade, é uma aproximação. Tá? Então, o que eu faço? Eu tenho aqui a propriedade, no caso P, e a direção que eu estou avaliando, no caso X. Então, se eu tenho uma forma qualquer para variação da pressão ao longo de X, o que eu estou fazendo é aproximando o meu gradiente, ou a minha derivada, por uma diferença. À medida que eu vou trazendo o meu dx no limite, né, do meu dx tendendo a zero, a minha curva fica mais próxima da reta. Então, o que eu tenho aqui? Olha só, tem um ângulo. Então, eu estou falando o seguinte, olha, o que é o meu gradiente, tá? O meu limite? Seria a variação P em x mais dx menos P em x dividido por x mais dx menos x. Tá? Então, na verdade, estou falando que o meu gradiente é a diferença de pressão dividido pelo tanto que eu andei. Então, na verdade, quando a gente usa a expansão em série de Taylor, truncando no primeiro termo da série, o que a gente está fazendo é simplesmente aproximando a derivada pela diferença. Então, eu repeti a equação aqui de dfsx e a gente pode encontrar o valor. Então, eu chamei P de x de P e P em x mais dx disso tudo aqui. Então, se eu subtrair uma da outra, o que eu tenho é menos dp dx, que multiplica dx dy dz, que vai me dar o volume. Por analogia, eu consigo achar a força de superfície na direção y, que vai ser menos dp dy vezes o volume, e dfsz, que é menos dp dz, vezes o volume também. Então, se eu quiser saber a minha força total, o meu vetor, força de superfície, eu vou somar todas elas, cada uma multiplicada pelo vetor unitário na direção. Então, eu teria menos dp dx i menos dp dz k, que multiplica o volume. Se eu quiser colocar isso na forma compacta, eu tenho menos del p dx dy dz. Esse del p é o operador gradiente. Bom, então eu tinha lá a segunda lei de Newton, somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Eu sei, né, que o dF é a soma das forças de campo mais as forças de superfície. A minha força de campo é dada por essa expressão que a gente deduziu. E a minha força de superfície é dada por essa expressão também que a gente acabou de deduzir. Então, se eu agrupar todas essas equações, o que eu tenho é menos ΔP mais ρg, que multiplica o volume, é igual ao ρ a dx dy dz. Tá? Por que é ρ a dx dy dz? Porque se a gente pegar essa equação aqui, o dm vai ser o ρ dv. Então, ρ dv vezes aceleração. A gente pode ver aí que o dx dy dz pode ser cortado. E, além disso, uma outra simplificação que a gente pode fazer é que a aceleração é nula. Por que a aceleração é nula? Porque a gente está trabalhando na condição da estática dos fluidos. Então, se o fluido está em repouso, ele não tem aceleração. Então, a gente chega nessa expressão. Menos ΔP mais ρg é igual a zero. Então, eu tenho agora que integrar essa equação, uma equação diferencial, né? Eu tenho o operador gradiente, é uma equação diferencial, eu tenho que integrar para conseguir achar a equação que mostra a distribuição de pressão no fluido. Bom, seguindo a sequência do livro, antes de fazer essa dedução, o que ele faz é apresentar o que seria pressão absoluta, pressão manométrica e pressão vacuométrica. Bom, por que a gente precisa fazer isso, né? Sempre que a gente vai trabalhar a pressão, a gente tem que estabelecer o valor da pressão em relação ao nível de referência. Quando esse nível de referência é o zero absoluto ou o vácuo, a pressão é chamada de pressão absoluta. Na verdade, essa pressão é a pressão real. É a pressão que, de fato, atua sobre qualquer elemento. Então, se eu falo assim, olha, esse corpo está sujeito à pressão atmosférica. Então, é a pressão que a camada de ar que está sobre ele exerce sobre ele. Tá? Então, a pressão real, por exemplo, se eu tiver ao nível do mar, o valor da pressão absoluta seria a pressão atmosférica, que é 101.325 Pascal, ou 1 atm. A gente tem também a pressão manométrica. Então, o que seria a pressão manométrica? É a pressão medida em relação à pressão atmosférica, ou seja, a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. Então, a gente coloca assim, ó, pressão manométrica, que o símbolo é PG, e o G é de Gauss, do inglês. Então, a pressão manométrica é a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Então, o que ela está medindo é o que está acima da pressão atmosférica. Por que a gente
tem que trabalhar com a pressão manométrica? A pressão é uma grandeza que não é medida diretamente. Então, para medir a pressão, eu sempre vou medir uma outra grandeza e a partir da relação que ela tem com a variação de pressão, eu consigo achar o valor da pressão. Então, por exemplo, esse aqui é um tubo de Bourdon, tá? É o manômetro mais comum que a gente tem. O que ele mede é a deformação de um elemento elástico. Ele consegue traduzir isso numa variação de pressão. Como ele mede sempre uma comparação com o valor que a gente tinha antes de ser aplicada a pressão, que no caso é a pressão atmosférica, ele vai medir o quê? A diferença entre a pressão e a pressão atmosférica. E como esse instrumento é chamado de manômetro, a pressão que ele fornece seria a pressão manométrica. Então, como é que ele funciona? Então, a gente tem aqui, ó, uma conexão e um elemento elástico. E atrás dele, né, a gente tem um ponteiro, que é esse ponteiro aqui, e ele está ligado num sistema de engrenagens e a gente consegue ler. Então, quando esse elemento é pressurizado, a pressão que atua em toda essa haste metálica aqui vai ser a mesma. Mas como a área da região inferior é diferente da área da região superior, eu vou ter uma pressão na face inferior diferente da... Desculpa, eu vou ter uma força, a pressão é a mesma, então eu vou ter uma força diferente interna da força externa. Então, isso vai causar a deformação desse elemento. Então, quando ele vai se deformar, ele vai mover esse ponteiro. E através de calibração, a gente encontra qual que é o valor da pressão correspondente. Então, só para lembrar, né? Então, o manômetro, ele é a diferença entre a pressão aplicada e a pressão atmosférica. Então, por isso, a pressão que ele lê é chamada de pressão manométrica. Bom, então, se a gente fizer um gráfico aqui, né? Vamos supor, tem uma pressão, uma escala aqui de pressão, tá? E 101.325 é a pressão atmosférica. Então, se eu tiver um sistema qualquer em que a pressão absoluta é 201.325 Pascal, qual seria o valor da pressão manométrica? 201.325 menos 101.325. Então, a pressão manométrica é 100.000 Pascal. Então, pressão absoluta 201.325, a pressão manométrica 100.000 Pascal. Se eu tiver aqui na pressão atmosférica, eu tenho que a pressão absoluta é igual à pressão atmosférica. Isso significa que a pressão manométrica é nula. E se eu estiver abaixo da pressão atmosférica, o que que acontece? Eu tenho valores negativos de pressão manométrica. Então, resumindo aqui, o que a gente tem é o seguinte, a pressão absoluta ela é medida em relação ao vácuo, então ela não pode assumir valores negativos. Ela vai de zero, idealmente, né? Até, aí já não tem limite, limites físicos mesmo que a gente conseguiria chegar para a pressão. Então, ela sempre vai assumir valores nulos, idealmente, ou positivos. Agora, a pressão manométrica, ela pode assumir valores negativos. Se a pressão absoluta for inferior à pressão atmosférica, eu teria valores de pressão manométrica negativos. Então, para evitar trabalhar com isso, a gente define a pressão vacuométrica. O que seria a pressão vacuométrica? É o módulo da pressão manométrica se ela for negativa, ou seja, ela vai ser a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão absoluta. Lembrando que a pressão manométrica é absoluta menos atmosférica, e a vacuométrica é atmosférica menos absoluta. Em geral, quando a gente está trabalhando com pressão, a gente fala assim, a pressão é de tanto, sei lá, 20 kPa. Então, esse é o valor de pressão. Então, só de pegar ali 20 kPa, se não for dado, se não for mais explícito, eu não posso saber se é uma pressão absoluta, manométrica ou vacuométrica. Eu poderia ter indicações, por exemplo, falar o manômetro leu uma pressão de 20 kPa. Então, se o manômetro leu essa pressão, significa que a pressão é manométrica. Então, eu precisaria dar mais informações. Agora, quando a gente trabalha no sistema britânico, eles descobriram uma maneira, ou eles inventaram uma maneira de falar se a pressão é absoluta ou manométrica sem ter que ser tão explícito no texto. Eles colocam uma letrinha no final da unidade. Então, a gente fala em PSFA e PSFG. O que seria isso? PSFA é a pressão absoluta em PSF, ou libra por pé quadrado. PSFG é a pressão em PSF manométrica. E a mesma coisa para o PSI, essas grandezas são mais comuns da gente ouvir. Então, PSA é PSI absoluto, PSG, PSI manométrico.